estamos lembrando o que foi esse início. Foi a segunda vez que eu conversei com ele na vida. O pessoal achava que era fonte aí. Mas a gente lembrando o que foram esses 2 anos aí de criação de uma comunidade construindo conhecimento. Quer dizer, nesse período aí o país passou por grandes mudanças. Houve uma guerra insana aí, que o episódio mais relevante foi a Satyagraha. E daí, passado aí um ano e meio, a gente começa a olhar quem são as pessoas que entraram nessa briga. Pessoas que algumas se conheciam, outras não. De repente aparece um delegado aí com um monte de tiro para todo lado. Aí o negócio reverte para a mídia, tiroteio para cá e para lá. Nós tivemos nesse período aí a maior barreira midiática que já foi criada, que eu conheço em 40 anos de jornalismo. Foi aquela unanimidade cúmplice, né, em torno de tentar derrubar Satyagraha, aquela coisa que entrava o poder do Estado, entrava o poder da mídia, entrava a influência no judiciário. E do outro lado, o que se tinha no começo? Tinha um grupo aí de pessoas, cada qual na sua trincheira, muitas nem se conhecendo aí, que sabiam que estava um terremoto acontecendo no país, e demorando um pouquinho para entender qual era a lógica desse terremoto. Esse terremoto varria redações, era um terremoto que se refletia parte na imprensa, parte no judiciário, se refletia toda aquela larva subterrânea que marca a política brasileira, que com tantos anos de zona cinzenta aí andou criando uma solidariedade do crime aí, que era uma coisa inacreditável. Porque entravam não apenas, digamos, os criminosos militantes, mas uma parte do poder político brasileiro e do poder de mídia. E quando começou essa guerra foi para o âmbito da internet, e na internet nós vimos nascer, nós estamos testemunhando aqui, nesses abraços que vocês estão dando a colegas, nesses reencontros aí de pessoas que só conheciam do virtual, nós estamos, de certo modo aqui, acho que como os cristãos nas catacumbas. Eu lembro que quando começou esse jogo dos blogs, que entrou o Paulo era um rapaz, Paulo Freitas aí, eu coloquei até um comentário dele aí, ele falou: eu sou filho de acadêmicos, pai, tio, professor da USP, eles leem os jornais. E eu entro na internet, leio o seu blog, leio o blog do seu, o blog do Reinaldo, o blog do Paulo Henrique, isso aqui. Daí quando nós temos as reuniões de fim de semana, eu fico com a maior pena deles. Quando eu coloquei aquele comentário, publiquei em forma de post, o que deu para perceber embaixo era um monte de comentário emocionado. Quer dizer, é o relato frio dele que despertou emoções de quem caía a ficha seguinte: nós estamos construindo um novo país. E daí entram as responsabilidades intrínsecas quando a gente consegue criar uma comunidade com o caráter que vocês demonstraram nesse período todo. Tudo bem que tem desequilíbrio lá, diria que 80%, 90% é lulista, 1% é fanático pelo Lula, que é o Raí. Então essa diversidade ainda não conseguimos em todos os níveis. Aí por quê? Porque são os órgãos da mídia. Mas gradativamente o que nós vemos lá na comunidade, nas discussões do blog, nós estamos descobrindo a diversidade. Nós estamos descobrindo a tolerância. Está certo que tem que, de vez em quando, dar uma raspada nas abelhas que aparecem por lá para não embananar a discussão. Mas nós temos pensamentos hoje divergentes lá que são civilizados, discussão civilizada. E nesse período nós logramos construir um conhecimento, e nós criamos um novo padrão de conhecimento, em termos jornalísticos, em termos midiáticos. Eu lembro os episódios que cercaram a Satyagraha, o que vocês trouxeram. Eu estava enrolado, correndo para todo lado, aí, de repente, vinha lá e falava: olha, aquele negócio da escuta ambiental no Supremo, lembra? Aquele angu da vez que prorrogou o CPI, usando o nome do Supremo, uma coisa vergonhosa. O Supremo usando a marca Supremo para passar uma mentira. Daí surge, tem aquele carnaval, a gente começou a desconfiar lá, bater naquela tecla, daí aparece o relatório na CPI. Daí alguém traz o relatório. Eu publico o relatório. Meia hora depois, 4 especialistas em telecomunicações já tinham desmontado o relatório. Então, pessoal, isso aqui não é escuta nem aqui nem na China. Por quê? Porque eles estão captando o som de fora para dentro, escuta de dentro para fora. Primeiro ponto. Segundo ponto, se fizeram uma varredura e não encontraram o aparelho, era muito pequeno. Logo do outro lado tinha que ter um carro com uma baita de uma antena para captar aquele sinal. Daí o
misterioso Stanley Murmurinho pega lá o Google. Tá por aí, ó. Stanley Murmurinho. Ele pega. Olha, ele não contou pra ninguém, nem pra mim, mas deve estar. Tá em todo lugar. Eu tô trazendo de mulher, mas Ele pega o Google Maps lá, pega lá a localização da sala e fala, olha, mas se estiver na rua, o carro não podia estar, quer ser identificado. Então só podia estar em três estacionamentos, ou do Supremo, ou do Palácio, ou do Congresso. E era impossível que não fosse identificado, não teve escuta. Alguns meses depois, no mês de maio, isso foi em outubro, nós tínhamos concluído com essa soma de conhecimento, que foi lá do conhecimento técnico, raciocínio, pesquisa e tudo mais, nós tínhamos desmontado esse factório. Em maio eu conversei com o delegado Luiz Fernando, que veio dar uma entrevista para tentar explicar a posição da Polícia Federal, e no final eu perguntei, eu falei, mas vem cá, então o relatório da escuta do Supremo, foi o maior problema que nós estamos, porque não tem nada aí, se a gente fechar o relatório, desmoraliza o presidente do Supremo. Esse foi um caso. Teve outro caso, aquele caso do material da BIM, que fazia escuta, lembra aquele carnaval todo, a imprensa inteira discutindo, de repente minha fonte lá, o jogo do perdi a fonte, mas tudo bem. Ele aparece com a lista lá da BIM. Alguém traz a lista. Daí eu acho que foi o João Virgílio, se não me engano, faz uma pesquisa, falando essa lista que ele copiou do site do fabricante. Chamada lá, Jobim mentiu. Ou seja, nós enfrentamos isso aí nesse período, com a contribuição de vocês aí, nesse período todo, nós fizemos em conjunto aí um trabalho jornalístico inédito, em termos de país, inédito. Eu estou falando dos casos mais ostensivos, se pegar lá as pesquisas da Maria, da misteriosa da Maria aí no Diário Oficial, se pegar a blogueira de Brasília, que pegou aquela história da página amarela da Veja, junto com a propaganda, com a compra de assinaturas do Joaquim Roriz. Mas não, o Roriz não, o Arruda. Mas veja bem, não foi só questão de denúncia. Nós entramos naquele período, aquela guerra que eu nunca vi em termos. O envolvimento da mídia com o crime organizado eu nunca vi. Eu só consegui entender aquele terremoto que estava acontecendo quando eu estava na Folha, e com o tempo, quando você vai juntando as peças. E hoje eu conversava até com o Protógeno, nós chegamos a conclusões semelhantes sem nos conhecermos por caminhos diversos. Ele investigando, colocando as escutas e eu analisando as impressões digitais das matérias. Então nós estávamos no meio da grande guerra. Olha, nós tivemos grandes batalhas nesse país. A Batalha das Diretas, foi uma batalha tremenda. A participação de todo mundo, foi um brado de civilidade fantástica. A Batalha da Constituinte, que instituiu a cidadania nesse país. Nós temos muitas batalhas aí civilizatórias, mas eu digo para os senhores o seguinte, nós estamos hoje como protagonistas da mãe de todas as batalhas. E essa batalha é que vai mudar tudo, que é a questão do fim do monopólio da opinião pública. O país que está vindo por aí é um outro bicho, é outro jogo. Hoje vocês veem, até algum tempo atrás, só virava fato político que passava por 3 ou 4 jornais, por uma revista, por uma televisão. Então você tinha os órfãos da mídia, não eram apenas o governo Eduardo Guimarães, não era só o MST, era também o agronegócio, era também o setor industrial, porque o único setor que conseguia espaço lá era o mercado financeiro, no início por questão ideológica e depois por questão de cumplicidade, os acordos que foram feitos escuros aí entre jornais e gestores de fundos de investimento. Com o rompimento desse monopólio, de um lado, nós provamos, vocês provaram, nós provamos em conjunto que nós temos muito mais informação do que a mídia. Se a mídia coloca 30 temas lá, eu coloco 30 temas no blog, para cada tema você vai ter 2, 3 pessoas que vão trazer informações muito mais consistentes, que são destacadas e passam a compor o nível de conhecimento geral do blog. Então, essa batalha da informação nós ganhamos. O próximo passo, o que vai ser? Vai ter que ter uma estrutura de redação para pegar as discussões que ocorrem, ricas, riquíssimas, e transformar em matérias sem capacidade de manipulação.